Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história de arrepiar. Hoje eu vou contar pra vocês a história da casa Sally. Vocês já ouviram falar nessa história? Ela é um tanto quanto, como eu posso dizer pra vocês, assustadora. E eu tenho duas coisas pra falar aqui antes de eu iniciar esse vídeo. A primeira delas é o que vocês já estão acostumados, que eu sempre peço pra vocês, que é, se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam aqui, que eu estou trazendo vídeo pra vocês todas as terças, quintas e sábados. Agora mudei o organograma do canal e ao meio-dia. Então tô tentando postar sempre ao meio-dia. Outra coisa, acho que são três coisas que eu tenho que falar pra vocês, mas enfim. Outra coisa, lá no meu TikTok, Casos Freak, eu posto vídeos curtos pra vocês de segunda a sexta-feira de outros casos mais arrepiantes, falando um pouco mais sobre esses casos de terror sobrenatural e tudo mais. A terceira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que eu acho bem interessante que as pessoas que contam essas histórias pra vocês, provavelmente muitas delas nunca passaram por nenhuma situação. Então chega no final, sempre é aquela mesma coisa. Ah, eu não sei se eu acredito, aqui não tem explicação. Enfim, gente, eu acho que a partir do momento que você passa por algumas situações, e quem sabe qualquer dia eu possa vir falar aqui, se eu for autorizada a falar, alguns casos que eu já passei, mas provavelmente eu vou ser taxada de louca, eu acredito. Então, assim, seja a coisa que vocês acham mais absurda, eu acredito, porque esses meus dois olhos aqui já viram coisas que, enfim, não vamos entrar muito nesse mérito. Mas é isso. Essa história, ela me deixou com medo e vou falar pra vocês aqui no bom e velho português, com o rabo trancado de fazer esse vídeo, porque são 8h40 da noite, mas tudo bem, eu vou fazer esse vídeo aqui. E é isso. Então, não assistam esse vídeo à noite, já fica aí a dica pra vocês, porque é uma história bem perturbadora e complicada. Então, vamos lá falar sobre a história da casa Sally. Essa história, ela começa lá em 1800, mais ou menos, com o doutor, um médico chamado Charles Finney. E esse médico, ele era muito renomado naquela região. Uma certa noite, ele estava lá na sua casa, ele recebe a visita de uma mulher com uma criança de mais ou menos 6 anos chorando de dor. O médico, ele por ser conhecido e também por ele já ter feito aquilo de atender algumas pessoas na sua casa, no consultório que ele tinha no seu porão, ele aceitou então atender aquela criança. Quando ele estava examinando essa criança, ele percebeu que ela estava com o apêndice prestes a romper. Então ele decidiu que ali seria feita uma cirurgia. Só que o que acontece como ele estava com muita pressa para salvar a vida dessa menina, ele acabou administrando a dosagem de anestésico errado, fazendo com que ela perdesse a sua vida. Mas os eventos sobrenaturais acontecem mesmo na década de 90. Um casal chamado Tony e Deborah Pickman, eles se mudam então para uma casa localizada na rua 508 North 2nd Street. E tudo ali parece que tá tudo certo. Eles estão à espera do primeiro filho, eles estão felizes porque eles conseguiram uma casa grande, a casa era muito bonita, espaçosa e o filho teria um quarto só para ele. Tudo certo, no primeiro mês nada aconteceu. Como eu sempre falo pra vocês, fazendo um adendo aqui, sempre no início nada acontece, porque não vai ter, eles não vão assustar os visitantes assim, né, na cara. Mas enfim, no primeiro mês nada acontece. Só que passou esse primeiro mês, algumas coisas esquisitas começaram a acontecer. Como ver barulhos de pessoas andando, barulho de fechamento de porta, luzes acendendo do nada e apagando do nada. Isso daí, então, gerou ali neles um certo estranhamento. Eu vou deixar um adendo aqui que a Deborah, ela era uma mulher que ela acreditava muito no sobrenatural. Ela achava muito curioso, ela tinha muita curiosidade daquilo. Enquanto o Tony, ele era um cético. E eu vou contar uma coisa pra vocês por experiência própria. Eles amam um cético. Enfim. Então, até aí tudo bem, eles não deram bola, vida que segue. Até o momento que eles tiveram um bebê e colocaram o bebê no quarto dele. Bom,
Então, levando o bebê para casa, colocando o bebê no quarto dele, eles perceberam que o bebê simplesmente não ficava quieto. O bebê não dormia, não ficava em paz e ele ficava acordando de hora em hora, causando ali um cansaço no casal e um estresse maior, então eles começaram a brigar também. E assim, gente, a gente sabe, entende que recém-nascido acorda e tudo mais. Só que é muito estranho durante o dia ele ficar acordando, durante a noite ele ficar acordando, até porque bebês fazem duas coisas, né? Dormem e comem. Tudo bem, então. Eles acharam aquilo um tanto quanto estranho e quando eles iam até o quarto do bebê, o bebê ficava tranquilo, ficava em silêncio, nada acontecia. Porém, quando eles saíam do quarto, o bebê começava a fazer barulhos, a chorar, a ficar incomodado. Chegou até um certo ponto que a irmã da Deborah, ela teve que ir para casa deles para ajudar ali, porque eles estavam muito estressados com aquela situação e com a falta de sono. Numa certa noite, então, a irmã dela pegou o bebê e levou para dormir no andar de baixo. A casa era de 2 andares. E nessa noite o bebê dormiu tranquilamente, sem problema nenhum e sem acordar, o que gerou um certo estranhamento no casal. Mas tudo bem, eles deixaram para lá. A Deborah começou então a perceber que poderia ter algo a mais ali, mas não quis alertar e não quis falar nada mais daquilo. Até porque eu digo com propriedade que muitos deles acontecem essas coisas lá fora. E eles acham que ou eles estão ficando doidos ou eles tentam colocar a culpa em qualquer coisa, seja no vento, seja na rede elétrica, seja em qualquer coisa que for. Eles tentam achar uma explicação plausível, eles só aceitam quando já tá no último do último, que aí eles começam a acreditar nessa situação. Mas tudo bem. A vida seguiu, eles acharam aquilo estranho, alguns fenômenos estavam acontecendo, mas eles não ligavam. Inclusive um vizinho chegou para eles avisando que o quarto do bebê estava com a luz acesa. E a Deborah, né, achou um pouco estranho, porque o bebê aquela noite dormia no quarto deles e eles tinham desligado as luzes. Ele até achou que tinha se enganado, mas o vizinho achou que, confirmou que realmente a luz do quarto do bebê estava acesa. Enfim, fingiram que nada estava acontecendo, ignoraram tudo aquilo, vida que segue. Até que uma fatídica noite, eles saem para jantar. E quando eles retornam, quando eles vão colocar o bebê no quarto, o Tony, o marido, ele percebe os ursinhos. Eles estavam organizados de uma forma esquisita. Todos eles estavam em formato de mesa de círculo, como se eles estivessem tomando um chá, vamos dizer. Sabe aquelas brincadeiras que a gente coloca, as crianças normalmente colocam os bichinhos ao redor, como se eles estivessem tomando um chá? Então, exatamente isso. O que ele já achou estranho, porque o bebê não tinha idade para isso. Então ele questionou a cunhada e questionou a esposa, que falaram que não tinha sido elas que tinham mexido naquilo. Eles foram lá, organizaram os ursinhos na prateleira e foram descer. Só que o Tony, ele relata que quando ele foi descer, ele ouviu a luz ligar. E quando ele foi olhar o quarto novamente, os ursinhos estavam de novo daquela forma. E aqui eu vou fazer um adendo, outra observação minha. Se vocês já viram que aquilo já tá acontecendo, por que diabos vocês vão insistir em ficar no lugar que aquilo tá acontecendo, sabe? Mas tudo bem, vamos continuar na nossa história, que é daí pra pior. Bom, eles ficaram tão assustados que eles decidiram dormir todos juntos no quarto principal, onde eles conseguiram dormir até que Ok, nessa época existia um programa de televisão chamado The Shining, que era justamente um programa de televisão onde investigadores paranormais iam até locais para investigar paranormalidade, sobrenatural e, enfim, junto com uma equipe de médiums. Tudo bem, a Deborah, ela assistia muito esse programa porque justamente, como eu falei lá no início, ela gostava muito disso, ela tinha muita curiosidade. E faço um outro adendo, cuidado que vocês desejam de ver, hein? Enfim, e aí ela tentou contactar o programa e na mesma época as manifestações sobrenaturais começaram a aumentar. O Tony era a principal vítima, pelo que a gente já pode perceber aqui. Não sabemos o porquê, porém era ele. Então ele começou a ouvir como se uma pessoa estivesse subindo e descendo direto a escada. Ele então, cético, eu falei pra vocês que eles gostam de gente cética.
ele, cético, foi lá achar que eram os gatos. Então, uma certa noite, ele decidiu acordar e ir chamar a atenção dos gatos, tirar os gatos dali. Só que quando ele chegou ali, exatamente, não tinha gato nenhum. Bom, o Tony, achando aquela situação toda estranha, ele resolveu não falar nada para a esposa e vida que segue. No dia seguinte, então, depois do almoço, ele decide dar um cochilo e a Deborah, ela vai até o quarto para ficar com ele. E aí ela relata que ele estava dormindo e uma certa hora ele acordou. Só que ele ainda estava naquele transe entre acordado e dormindo. Sabe quando a gente fica meio sonâmbulo? Então, ela disse que nesse estado que ele estava, ele virou para ela e falou a seguinte frase: ele é meu. E aí, voltou a dormir e ela achou aquilo esquisito, mas também não deu bola. Gente, as pessoas não dão bola. Enfim, tudo bem. E aí começaram então alguns outros eventos. Um certo dia eles acordaram e os portas-retratos que eles tinham ali da família estavam todos virados de cabeça para baixo. Um outro evento também é que quando eles tiravam fotos, as fotos elas vinham manchadas. E é uma característica de quando tem algum ser muito forte que consegue ser capturado pela câmera, né? Mas naquela época as pessoas achavam que, como era câmera de filme, elas achavam que tinha queimado o filme, enfim, qualquer coisa. Mas tem uma certa diferença de filme queimado pra mancha, enfim, vocês entenderam, né? Mas é isso. E aí, então, um certo dia, a equipe de televisão do programa foi até a casa para investigar. Isso porque a Deborah conseguiu falar com eles, tá? E aí eles foram até a casa, começaram a investigar. Tinha algumas coisas que eles ainda estavam muito céticos. Eles explicaram a situação do que estava acontecendo para a equipe. Eles também pediram anonimatos, principalmente porque alguns eventos que vinham acontecendo eram inexplicáveis. Como, por exemplo, eles presenciavam incêndios, pequenos incêndios. Alguma coisa do nada pegava fogo e só uma parte daquela coisa pegava fogo, enquanto a outra ficava intacta. O Tony conta, inclusive, que uma vez ele estava andando numa festa de família, ele foi para a cozinha e quando ele passou para a cozinha tinha uma boneca na escada e essa boneca começou a pegar fogo a cabeça dela. E ele ficou, acho que ele ficou naquele estado do tipo, eu só acredito vendo, eu tô vendo, eu não acredito. E aí, depois o fogo cessou e só a cabeça da boneca ficou chamuscada, mas o corpo estava inteiro. Mano, eu fico imaginando como é que esse povo continuou lá, sério. Eu já deixei minha casa por pouco, por menos do que isso, eu já deixei a casa pro espírito, que dirá uma coisa dessa acontecendo. Sei lá, não sei como é que eles conseguiram permanecer esse tempo na casa. Sério, me pergunto isso, né? Nem quero saber. Tá ótimo. Bom, as coisas então começaram a escalar um pouquinho de nível quando o Tony começou a aparecer com cortes e cortes profundos e alguns que sangravam. A equipe de televisão achou aquilo que era mentira, que ele estava fingindo, que era ele que estava fazendo aquilo. Só que não, porque as coisas começaram a acontecer ao vivo ali na câmera, na frente da câmera. Inclusive, um dos médios falou pra ele que não acreditava nele até que viu o corte profundo aparecer nele do nada e sangrar. Bom, o primeiro episódio foi ao ar na televisão. Existe esse episódio, tá, gente? Se vocês procurarem, ele existe. E então entrou em contato um casal que tinha se mudado para aquela casa um pouco antes dos Pickmans terem ido morar lá. E eles relataram, então, que passaram, sim, por algumas situações semelhantes, como, por exemplo, os pequenos incêndios que eles viam. E a mulher também conta que ela tinha uma filha e que essa filha tinha uma amiga imaginária que se chamava Sally. E normalmente, quando ela ia repreender ela por ter feito alguma coisa, a criança dizia que não era ela, que era a culpa da menininha lá, que ela dizia que era a amiga imaginária dela. Só que a mãe achava que ela estava inventando aquilo para escapar de castigo, enfim, então não ligou muito, não deu muita moral para aquilo não. Como eu comentei para vocês, a equipe de televisão, ela tinha também uma equipe de médiuns que foi levada até o local e realmente um dos médiuns, ele falou que um espírito que tinha ali era uma criança que era chamada Sally
e que ela queria fazer parte da família e proteger o bebê. E aqui eu já vou abrir um adendo pra vocês. Se ela quisesse proteger realmente o bebê, essas coisas não estariam acontecendo. Já fica a dica aí pra vocês. Enfim, o Tony não acreditou nisso com toda certeza. Ele falou, gente, como que ela quer proteger se ela tá fazendo essa situação? E pior, que ele era o foco ali, né? A Deborah, por outro lado, eu acho que ela era meio perturbada da cabeça, com todo o perdão da expressão. Ela então se compadeceu, achando que ela precisava proteger aquele espírito. Aí eu já vou fazer um outro adendo aqui pra vocês, gente. Você não tá vendo. E eles têm a capacidade de se mostrar do jeito que eles querem. Então, assim, já fica a dica aí pra vocês, né? Se fosse coisa boa, não estaria acontecendo essas coisas. Mas tudo bem. O médium também falou que não era apenas ela que estava ali, mas também outras 3 pessoas. E que ele teve, um dos médios era clarividente, e ele teve uma visão de que a menina tinha perdido a vida por conta de um problema pulmonar. E foram atrás, então, do túmulo. Chegando no túmulo, eles realmente viram nos registros que realmente era uma menina chamada Sally que havia morrido de pneumonia. E aí eles também descobriram que os outros 3 seres que estavam nesta casa, eles pertenciam à família daquele médico que eu falei pra vocês lá no início, lá de 1800, que eles todos haviam perdido a vida ali naquela casa. A este ponto, Tony já estava mais do que certo de que ele queria se mudar. Só que a esposa, tentando a cabeça, ela falou que não queria sair dali, pelo simples fato dela estar curiosa. E aí eu vou falar pra vocês aqui, esse homem amava muito ela, porque se fosse eu deixava ela lá e ia me embora, gente, pelo amor de Deus, né? Misericórdia. Enfim, ok, fizeram tudo isso, toda essa situação, e ele inclusive relata, né, o Tony relata que viu o vulto de uma menininha e ele chegou a desenhar essa menininha. E o antigo morador, antes deles, daquele casal que entrou em contato, o cara, ele relatou que também havia visto essa menininha. Então eles fizeram algumas sessões espíritas ali na casa para tentar ver o que eles faziam para, né, desocupar o local, para ver se eles davam um jeito no local ali. E numa noite, depois de uma dessas sessões, o Tony diz que ele acorda e quando ele olha pro pé da cama, gente, ele olha pro pé da cama, ele vê a menina, só que ela estava se transformando numa outra coisa, que eu acho que na verdade já era aquele ser, ele era daquele jeito. Só que ele estava se mostrando como uma menina pra, né, fazer ele ser bem aceito ali naquela situação. Enfim, ele estava se transformando numa coisa totalmente bizarra, corcunda e saindo lavas dentro da sua boca. Bom, as coisas elas escalam um pouquinho mais e o que estava ruim piorou porque o Tony começou então a ouvir vozes. E segundo ele, as vozes diziam que ele deveria machucar a esposa. E ele ficou um tanto assustado, porque além dele ouvir essas vozes, ele começou a sentir vontade de fazer aquilo. Então ele decidiu sair de casa, ele saía de casa e ele dizia que ele se sentia melhor. Ele tentou conversar com a Deborah, mas a Deborah estava vivendo a Disney do horror dela ali e não queria saber. Até que um fatídico dia, o Tony é empurrado da escada e quebra os ossos. Então a Deborah decide que é hora de ir embora. Agora é hora de ir embora, gente. Enfim. E eles decidem que eles vão fazer um exorcismo, mas para isso eles primeiro têm que ter certeza de que o problema é a casa e não eles. Então eles se mudam dessa casa e eles percebem que quando eles saem da casa, nada mais acontece. Tudo, a vida volta ao normal, como se nada tivesse acontecido, como se eles não tivessem passado por nada daquilo. Então eles percebem que o problema é a casa. Então eles decidem fazer o exorcismo, porque eu não sei por que carambas eles estão querendo morar naquela casa ainda. Mas enfim, são feitos exorcismos e o Tony é presenteado com 11 cortes profundos na costa. Então eles decidem de vez sair da casa, porque já estava numa situação totalmente insustentável. E desde então, nunca mais eles passaram por nada disso. A casa ficou um tempo desocupada, até que uma mulher, meio tentando a cabeça também, alugou essa casa. E ela acabou sendo despejada meses depois, porque o proprietário foi fazer uma inspeção daquela casa e ele percebeu que encontrou algumas coisas no porão, como desenhos estranhos, escritas esquisitas
e um pentagrama. Então ele decidiu que ele iria expulsar ela porque aquela mulher estava usando a casa para fazer rituais, sabe Deus do quê. Então tudo isso ficou um tanto quanto complicado, porque como já havia saído os episódios daquela casa, então as pessoas estavam se aproveitando ali para fazer essas coisas, né? Ok, a casa ficou desocupada há um tempo, até que então ela foi vendida. E o nome do novo proprietário se chama Leigh Smith Jr. E ele detém o poder dessa casa por 20 anos já. Não existe mais ninguém morando nessa casa, porém essa casa virou tipo um museu. Então ela ainda é aberta ali para o público que deseja visitar, que deseja ver aquele local, principalmente para investigadores paranormais que às vezes passam noites ali na casa, porque eu acho que as pessoas não têm o que fazer. E conta-se também que as manifestações elas pioraram depois dos rituais que foram feitos pelaquela outra mulher lá. E eu pergunto pra vocês aqui, vocês ficariam nessa casa? Porque assim, na primeira apagada de luz eu já tinha ido embora. Comenta aqui pra mim, não deixa de se inscrever aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!